Um jornalista dos Estados Unidos foi incluído sem querer por um integrante do governo de Donald Trump em um grupo para discutir planos de guerra. E quem participa do Jornal Jovem Pan é o mestre em Relações Internacionais, Urian Fancelli. Professor, uma honra receber você sempre aqui na Jovem Pan. Bem-vindo, boa noite. Oi, Thiago, boa noite. Prazer estar aqui com você. Bom, essa história inacreditável vem tendo bastante repercussão nos Estados Unidos. Primeiro, por que ele foi incluído nessa lista e ele teve acesso ao quê, professor? Pois é, né? Você já mandou alguma mensagem sem querer ou para a pessoa errada? Aconteceu algo assim parecido nos Estados Unidos, só que numa proporção muito pior. Esse escândalo que tem ficado conhecido como Signal Gate aconteceu da seguinte maneira. Em 15 de março desse ano, as forças americanas no Oriente Médio lançaram ataques contra alvos dos Houthis no Iêmen, né? Para quem não acompanha de perto, quem são os Houthis? São um grupo terrorista que ele é apoiado pelo Irã, que desde os ataques de 7 de outubro de 2023 contra Israel, tem feito ataques também contra Israel e contra embarcações que passam ali no Mar Vermelho, né? Qual é o problema desses ataques que eles acontecem? Até para justificar o porquê de algumas posições que a gente observou dentro desse grupo. É que os ataques dos Houthis, eles estão justamente nessa rota comercial, ou seja, atrapalhando o comércio. Isso poderia afetar o preço, por exemplo, do petróleo no mundo inteiro. Então, tendo isso contextualizado, e nesse ponto não há polêmica nenhuma, tá? Tanto se a gente for olhar para democratas, republicanos, todos concordam que esses ataques deveriam acontecer para ajudar, inclusive, a proteger o Estado de Israel. Mas é depois disso que essa história desse grupo começa. Então, quando Michael Waltz, que é o conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, cria um grupo no aplicativo chamado Signal e, sem querer, ele adiciona um jornalista chamado Jeffrey Goldberg, da The Atlantic, que é um veículo que historicamente é bastante crítico a Donald Trump, e esse grupo continha diversas pessoas de alto escalão do governo americano. Eu não sei se a gente tem uma ilustração para mostrar para vocês quem são essas pessoas que faziam parte desse grupo. Então estava lá o próprio Jeffrey Goldberg, que é esse jornalista que entrou no grupo por engano, o Michael Waltz, que é conselheiro de segurança nacional, ou seja, o trabalho dele é aconselhar o presidente Trump em assuntos de segurança. Ele, inclusive, recentemente estava na Arábia Saudita, ajudando a negociar um possível cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia. Fazia parte do grupo o Pete Hegseth, que é o secretário de defesa. A indicação dele foi bastante polêmica, ele era um apresentador da Fox News, então ele é tido mais como uma pessoa mais midiática, bem leal ao Trump e com pouca experiência nesse aspecto de defesa. Estava o J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos, que acho que dispensa apresentações, mas vale lembrar que ele é uma pessoa que nunca publicamente, desde que se tornou ali candidato na chapa junto com Donald Trump, nunca passou a criticar ou discordar do Trump publicamente. Marco Rubio, secretário de Estado, e por fim a Tulsi Gabbard, que talvez na minha opinião seja a pessoa mais polêmica, que ela é chefe de toda a inteligência norte-americana, mas ela tem um histórico de, muitas vezes, espalhar desinformação, espalhar narrativa russa, né? Então, o que acontece? O Michael Waltz, ele cria esse grupo, ele adiciona, sem querer, esse jornalista. Isso aconteceu no dia 13 de março. E aí, o plano de ataque, ele é difundido. Ou seja, ele fica sabendo antes mesmo da hora o que ia acontecer. Ele achou, em primeiro momento, que isso tudo seria uma emboscada. A gente tem ali a conversa traduzida para português. Então, o grupo ele é criado na sexta-feira, no dia 13 de março. O jornalista, o Jeffrey Goldberg, ele relata que ele foi convidado pelo próprio Michael Waltz, o conselheiro de segurança nacional, para fazer parte do grupo. Não sabia se era uma emboscada ou alguém querendo enganá-lo para que ele, de repente, caísse numa armadilha, passasse a dar informações erradas e depois tivesse a sua reputação acertada. Mas fato é que no dia seguinte, no dia 14 de março, ele escreve no grupo... O conselheiro de Segurança Nacional escreve no grupo que as pessoas que faziam parte do grupo, um total de 18 pessoas, contando as autoridades e também os assessores, iriam receber orientações sobre o que fazer, porque ia haver um ataque.
Aí o que acontece? O J.D. Vance, que é o vice-presidente norte-americano, ele que até então nunca havia discordado publicamente do Donald Trump, ele diz que acha que os Estados Unidos estariam cometendo um erro bastante grande ao realizar esses ataques, que isso passaria uma mensagem de inconsistência da política externa do Trump em relação à Europa. Por que eu falo isso? Porque, por um lado, o Trump ele deixa claro que os Estados Unidos não querem mais defender a Europa, que a Europa precisa se defender sozinha. Mas, por outro, esses ataques no Mar Vermelho, eles afetam mais o comércio europeu do que o comércio norte-americano. Aí vem o Pete Hegseth, que é o secretário de Defesa, que responde dizendo que ele entende essas preocupações do vice-presidente, mas que há motivos para os Estados Unidos agirem, que se eles não agirem, Israel poderia tomar uma iniciativa, então isso sairia de controle dos Estados Unidos, e que além disso haveria o risco do vazamento, né, dessa operação. Então, o jornalista, o que ele faz? Ele até conta no artigo dele que ele estava no estacionamento de um supermercado. Ele espera acontecer esse ataque, né, o horário desse plano de ataque que é mencionado no grupo. Ele vê que esses ataques acontecem, então ele vê que tudo isso que estava acontecendo era verdade, ou seja, ele foi adicionado a um grupo real, com informações muito sigilosas que não deveriam em nenhum momento serem disseminadas por meio de um grupo como esse. Muito pelo contrário, é o tipo de conversa que você tem normalmente numa sala de alta segurança da Casa Branca. Muito cuidado. Então, isso tudo gerou uma polêmica nos Estados Unidos em cima disso tudo, né? Então, o governo Trump está sendo muito criticado pelo amadorismo de autoridades que deveriam ter muito cuidado, terem deixado escapar um plano de ataque como esse, porque se cai nas mãos erradas, pode prejudicar até aliados como o próprio Estado de Israel. Agora, o jornalista está na dele, né? Ele foi colocado lá, é claro que ele teve essa preocupação para saber se não era ou não uma emboscada, ele esperou até a hora do ataque, a hora referida, né? Mas é verdade que dentro desse grupo houve também um atrito com a Europa. O que aconteceu? Atrito com a Europa, isso porque o J.D. Vance, acho que a gente tem uma ilustração disso também, ele deixou claro que a Europa ela deveria cuidar da sua própria segurança, então ele até fala lá em algum momento que acha que que a Europa, que os Estados Unidos não têm que resgatar a Europa novamente, que isso não deveria ser trabalho deles. E aí vem o secretário de Defesa e concorda com isso, dizendo que é patética essa postura da Europa. Por que isso é preocupante, Thiago? Porque a Europa, ela já tem, desde que o Donald Trump assumiu o poder, ela tem meio que sido em diversos aspectos atacada pelos Estados Unidos, no sentido de que eles vão ter que cuidar da própria defesa. Se a Rússia decidir que vai fazer ali uma operação em algum país europeu, como é o caso, por exemplo, da Polônia, até tem um dado que eu trago da inteligência dinamarquesa que falou que isso deve acontecer ao longo dos próximos 5, 6 anos. Mas a Europa hoje, ela está sozinha, pelo menos na retórica. Quando os europeus veem que entre as autoridades eles estão falando de fato isso, que não é apenas que não são apenas ameaças ou um desprezo que fica na retórica e que de fato os Estados Unidos talvez pudessem não ir em defesa direta do bloco, isso dá um chacoalhão. Então a gente tem hoje os países europeus preocupadíssimos, tentando correr atrás do atraso e tentar já recuperar todo aquele investimento de defesa para não dependerem tanto mais dos Estados Unidos, em um momento no qual a Ucrânia, um cessar-fogo na Ucrânia é negociado. Professor William, de forma breve, o senhor falou muito sobre o vice-presidente dos Estados Unidos, ele estará nessa semana ainda na Groenlândia e hoje, inclusive, houve uma declaração até que curiosa do presidente Donald Trump. Ele falou mais ou menos assim, olha, eu não gostaria de falar isso ou não me sinto tão feliz em falar isso, mas eu vou ter que ocupar a Groenlândia, ou tomar a Groenlândia. O que isso significa? É mais uma retórica ou não sabemos se isso pode, na prática, se concretizar, professor? Esperemos que seja algo da retórica. Eu vejo que é algo bastante preocupante, porque isso seria os Estados Unidos ameaçarem invadir e atacar um outro aliado do país, inclusive um país que faz parte da OTAN,
né? A Groenlândia é parte da Dinamarca, vai ter essa visita do J.D. Vance na sexta-feira para lá também, com outras autoridades norte-americanas, e eu acho que o principal objetivo disso é mandar um recado para os países europeus, tentar de repente ver se consegue lucrar, tendo algum tipo de apoio ali na própria Groenlândia, para que surja algum movimento, tentar colocar a lenha na fogueira. Acho que a curto prazo não, nada de concreto, e o presidente americano deveria estar preocupado com o que está acontecendo dentro do próprio país, em relação à própria inteligência, porque ele não consegue reconhecer que houve um erro amador. Imagina se algo como esse, se uma pessoa adicionada a um grupo como esse, é alguém que foi de repente cooptado pelo serviço de inteligência chinês. Houve essa semana uma reportagem da Reuters dizendo isso, que todos aqueles funcionários ou parte deles que estão sendo demitidos por aquela limpa que o Elon Musk está fazendo no governo americano, eles estão sendo vítimas da inteligência chinesa que quer recrutar essas pessoas. Então, todo cuidado é pouco, tratando-se de inteligência nacional. Professor Urian Francelli, mais uma vez obrigado pela atenção, pela gentileza, mestre em Relações Internacionais. Até a próxima, professor, um abraço. Obrigado, prazer estar aqui com vocês, até a próxima. Prazer é nosso sempre.